Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Muito bom dia, doutor Ilan. Bom dia, que Carol. bom tê-lo aqui conosco. Graças a Deus, mais um dia, né? Mais um dia, tudo bem? Tudo bem, tudo Animadíssimo para esse dia? Sim, com certeza, né? E falando sobre um tema tão relevante, Sim. né? Apesar que, infelizmente, no nosso país nós estamos vivenciando uma fase de desemprego, né? Mas aqueles que estão empregados precisam saber dos seus direitos para que eles possam também exercitá-los de maneira correta, né? É verdade. E quem está desempregado tem que entender, porque no nome de Jesus nós profetizamos que você vai ter um trabalho logo, logo. Em nome de Jesus, né? Uma profecia para a vida dos nossos telespectadores. É verdade. E você pode aproveitar, mandar sua pergunta no 98402-9756. 98402-9756. Manda sua pergunta aí para o nosso WhatsApp. Aproveitar e tirar a sua dúvida. Doutor Ilan, quero começar perguntando. Sim. Uma pessoa que trabalha ali em média 2 horas por dia ou uma vez por semana, ela precisa registrar ali a sua carteira de trabalho, na carteira de trabalho, esse tipo de trabalho? Então, Carol, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo, onde a informalidade está reinando, né, é importante que tudo começa com o registro. A pessoa, se ela está submetida a ordens e se ela trabalha mesmo 2 horas por dia ou uma vez na semana, se ela está ali trabalhando em prol do objetivo daquela empresa, a sua carteira precisa ser anotada. Existem algumas exceções, por exemplo, como no caso, por exemplo, daquelas pessoas que fazem faxina. Se elas vão até 2 vezes por semana, não há necessidade do registro. A partir da 3ª vez, sim, haveria necessidade. Agora, uma curiosidade e algo muito importante é a questão do INSS. O empregador, ele precisa recolher tanto a sua parte do INSS quanto a parte do empregado. Nunca, jamais entregue o dinheiro do INSS para que o próprio funcionário faça o recolhimento. Porque se no futuro esse recolhimento não tiver sido feito, a empresa é responsável por pagar o INSS que ela deixou de recolher e era uma obrigação sua. Doutor Ilan, o Vale Transporte, ele é obrigatório? Então, o Vale Transporte é sagrado. É um direito de todos os trabalhadores, porém, qual que é o desconto? O desconto é de 6% do salário. Agora, existem algumas circunstâncias onde esse desconto de 6% não compensa. Nessas situações, o empregado ele pode abrir mão do direito do Vale Transporte e ele mesmo arcar com a responsabilidade do seu próprio deslocamento. Outra coisa interessante também é que qualquer tipo de valor eventual que é dado em dinheiro para se bancar o transporte, isso incorpora no salário. Então, por exemplo, eu não estou dando Vale Transporte, mas Sim. eu dou um valor em dinheiro para que aquela pessoa utilize aquilo para se locomover. Isso incorpora no salário e aí incorpora nas férias, nos valores de 13º, eventuais horas extras, você soma esse valor também para o cálculo do valor a ser pago. Então é importante sim, se a pessoa abrir mão do Vale Transporte, que ela assine um documento e não entregar valores em dinheiro, porque isso pode chamar o que no direito nós denominamos de salário in natura, incorporando ao salário real. E o Vale Alimentação, ele é obrigatório, doutor Ilan? Não, não é obrigatório. Por quê? Depende das convenções coletivas. Sim. Existem, por exemplo, empregados que eles, o horário de trabalho deles não há necessidade da alimentação. Então, por exemplo, trabalhadores de 6 horas, né, que têm direito ao intervalo de 15 minutos. Então, assim, se na convenção tiver estabelecido, sim. Outra situação, por exemplo, é o almoço na empresa, né? Nós temos o PAT, que é o Programa de Atendimento ao Trabalhador, onde há toda uma regra para se fornecer alimentação na empresa, sem que isso seja descontado de maneira onerosa, excessiva do trabalhador, mas só é obrigatório se tiver previsto na Convenção Coletiva de Trabalho. Doutor Ilan, se a empresa fornece um benefício extra para o trabalhador, isso pode se tornar um problema? Com certeza, né? E vamos imaginar que na convenção coletiva de uma determinada categoria não fala nada sobre cestas básicas. Sim. E a empresa quer fornecer cesta básica porque ela entende que o trabalhador tem direito a isso. A questão é, ela pode fornecer? Pode. Agora, ela não pode retirar depois.
Depois Esse que é o deu, problema. tá dado. Já era, não tem como retirar. Se retirar, ela vai precisar fornecer o valor equivalente à cesta básica de outra forma de benefício. Incorpora-se ao contrato de trabalho, incorpora-se ao salário. Então, nessa circunstância, pode ser um problema. E aí eu fiquei pensando, ele faz isso com os, ele tá ouvindo agora o programa. Isso. Eu não criei um problema. Exatamente. Mas e os novos empregados que ele vai contratar, então, a partir de hoje? Aí ele pode contratar sem esse benefício que ele já dá para outros funcionários ou não? A questão é, se ele já está dando a cesta básica, ele não tem como cancelar. Então, ele vai ter que, pro que vai entrar, também tem direito. Por quê? Por causa da questão da equiparação, né? Então, ele não pode um trabalho exercitado de forma idêntica ou com a mesma função ter uma remuneração diferenciada. Então, ele não tem como, ele poderia, sim. Como que faz para resolver isso? Se for uma bonificação eventual e esporádica, qual que é a saída? Faça um recibo especificando por que está recebendo aquilo e que isso seja algo eventual. Se passa a ser algo constante, vai incorporar ao contrato de trabalho. Diminuição de salário, a pessoa resolve querer... A empresa tem algum motivo, algum caso onde ela possa diminuir a carga horária do trabalhador, inclusive o salário, doutor Irlan? Existem situações específicas que a própria CLT prevê, onde, por exemplo, você vê a situação, vamos imaginar numa fábrica de automóveis e a produção reduziu. Então é possível fazer um acordo específico com o sindicato para reduzir tanto a carga horária quanto o salário. Inclusive, existem programas governamentais que complementam o valor. Algumas situações específicas a lei permite, mas, em regra geral, o salário é irredutível. E a carga horária pode ser negociada, sim, através, por exemplo, no aumento na questão do banco de horas e na redução na questão de compensações. Caso de hora extra, a pessoa às vezes tem um hábito de fazer muita hora extra. Sim. E aí, de repente, a empresa não precisa mais que ela faça. Ela pode exigir que esse valor que ela recebe, ele acaba sendo incorporado no salário ou não, doutor Irlan? Essa é uma excelente pergunta, porque muitas pessoas têm esse tipo de dúvida. O que a lei diz? Inclusive, já tem orientações do Tribunal Superior do Trabalho. Se você exerce horas extras por mais de um ano, se essas horas extras são canceladas, o empregado tem direito de receber a média dessas horas extras a cada ano, um mês. Então, por exemplo, se ele trabalhou 5 anos fazendo horas extras constantemente e recebendo, vamos dar um exemplo, R$500 por mês, sim, e aí essa hora extra cancelou, qual que é o direito dele previsto na legislação? Trabalhou 5 anos, ele vai receber durante 5 meses esses R$500, independentemente de fazer as horas extras. Depois dos 5 meses, acabou. Acúmulo de função, isso pode acontecer, doutor Irlan? O que é o acúmulo de função? Você contrata uma pessoa para uma determinada função. Vamos imaginar, por exemplo, um funcionário de uma loja, né, uma vendedora. E a vendedora está ali trabalhando, vendendo, mas por um motivo ou por outro, a funcionária da limpeza faltou. Sim. E aí a patroa ou o patrão pede para que ela possa limpar a loja naquele dia. E ela faz isso de uma maneira eventual. Porém, a funcionária da limpeza continua faltando e aí a vendedora continua fazendo o serviço de limpeza. Isso é um desvio de função e que a legislação entende que tem que haver um acréscimo no salário, na remuneração. Esse acréscimo pode chegar até 50%, dependendo do tipo de desvio que foi feito e da complexidade da nova função que foi desempenhada. E a função ela vem definida no contrato. Exatamente. É muito importante que cada pessoa saiba exatamente a sua função. É claro que, numa eventualidade, não tem nenhum tipo de problema da pessoa exercer uma outra atividade fora. O que não pode acontecer é a continuidade desse desvio. Então, eu fui contratado para trabalhar de uma certa forma, mas, eventualmente, aconteceu uma necessidade e eu trabalhei de outra forma. Se isso foi uma eventualidade, sem problemas. Mas se isso se perpetrar no tempo, aí sim há um desvio de função. O que definiria aí, no caso, então, doutor Irlan, por exemplo, essa continuidade? Seria
esse período? Uma semana não seria? Um mês? Uma vez, 2 vezes a semana? Normalmente a gente tem que contar isso como meses, né, Carol? Então, por exemplo, ela está fazendo isso há 1 mês, já vai gerar o desvio. Ela está fazendo isso há 2, 3 meses. Agora, um desvio que aconteceu 1 semana, 1 dia, 3 dias durante o mês, não é considerado um desvio de função. Doutor Ilan, tem muitas perguntas chegando aqui para o senhor. Quem recebe comissão ou tem um salário variado, recebe férias, sobre qual valor? É uma boa pergunta também. Por quê? Quando a pessoa sai de férias, ela tem direito a receber a sua remuneração e mais 1/3. Porém, esse cálculo é feito de acordo com o valor efetivamente recebido. Então, se a pessoa tem uma média de horas extras recebidas, se a pessoa tem uma média de comissões recebidas, esse cálculo tem que estar junto no cálculo para se estabelecer qual é o valor de férias. Então, um exemplo, a pessoa recebe um salário de R$1.000, mas ela recebe mais R$500 de comissão e mais R$100 de hora extra de forma contínua, ou seja, é algo que está acontecendo durante todo o ano, o valor das férias tem que ser R$1.600, ou seja, os 1.000 mais os 500 das comissões de média e mais os R$100 das horas extras e 1/3 sobre esse valor. Interessante também que você precisa verificar quantas horas extras a pessoa está fazendo e a média dessas horas extras para estabelecer esse valor que vai ser pago na hora do pagamento das férias. Tem pergunta chegando aqui, não disse nome. Minha esposa trabalha na parte da manhã e o chefe dela quer transferi-la, desculpa, para trabalhar à noite. E ela não quer ir. Ela é obrigada? Não, ela não é obrigada a ir, agora ela tem que ver os motivos, né? Por exemplo, uma forma que ela seria obrigada a ir é se não existir mais o trabalho durante a manhã. Ou seja, a empresa transferiu todas as suas atividades para a noite. Agora, ela não é obrigada. Porém, ela também não é obrigada a pedir demissão. Então, numa circunstância dessa, qual seria a saída? Ingressar com uma ação chamada de rescisão indireta, onde a situação ocasionada pelo empregador está obrigando a sair da empresa. Então, ela receberia todos os seus direitos como se tivesse sido demitida. Aí ela, por exemplo, eu não quero, mas a empresa precisa que ela vá. Então, aí seria o caso de fazer isso, porque... Seria o caso de fazer isso, porque não tem outra solução. Agora, se a empresa não tem mais as atividades... Não existe uma garantia dela ter que ficar, por exemplo, na parte da manhã. Não tem. A empresa, ela tem essa dentro liberdade. do poder geral, que é diretivo da empresa. Então, a empresa ela direciona o negócio de acordo com as suas necessidades, respeitando o direito do trabalhador, mas objetivando o lucro, né, que é o interesse da empresa. Sim. Então, de acordo com isso e dentro do poder diretivo da empresa, ela pode fazer essas modificações. Porém, se ela conseguir comprovar que é um ato de perseguição, se ela conseguir comprovar que é um ato que está fazendo isso para que ela saia da empresa, aí sim ela pode entrar com uma rescisão indireta. Minha funcionária vai ter um bebê, quais os direitos dela? Vamos lá. Primeiro, né, parabéns, né, porque é muito bom você ter um bebê. Né? E aí, quando a pessoa vai ter o bebê, ela é afastada do trabalho, ela começa a receber a licença maternidade por 120 dias. E ela tem uma garantia, ao retornar, de 150 dias de estabilidade no emprego. Agora, ela tem todos os direitos se mantêm. É como se o contrato de trabalho ficasse suspenso e o INSS efetivasse os pagamentos. Agora, algo que às vezes as pessoas não sabem, e o nosso objetivo aqui é justamente isso, dar conhecimento para você, é que uma gestante pode ter desvio de função, sem que isso caracterize um aumento no seu trabalho. Por exemplo, ela tem ordens médicas para não permanecer muito tempo em pé. Então, ela pode mudar para uma função onde ela fique sentada durante o período de trabalho. Ela pode determinado tipo de trabalho não é conveniente, ou seja, é um ambiente insalubre ou um ambiente perigoso. Então, ela pode mudar de setor, de área. O que não pode acontecer é a redução dos vencimentos. Não acontecendo isso, ela pode tranquilamente mudar a sua função sem que isso seja caracterizado como um desvio de função. É possível contratar um funcionário por prazo determinado, doutor Ilan?
É uma boa pergunta e que muitas pessoas às vezes têm dúvida em relação a isso. Vamos lá, tem várias formas de você contratar um funcionário por prazo determinado. O próprio contrato de experiência é um contrato por prazo determinado. Sim. Não é que você pode estabelecer um período de 1 a 90 dias. Na verdade, o período de 1, ele pode ser até 2, porque você tem que dobrar, ou seja, de 15 a 30, de 45 a 90 dias. Então, é um prazo determinado que, no final desse contrato, você rescinde sem aqueles direitos trabalhistas que um contrato por prazo indeterminado tem. Outra hipótese são os chamados contratos temporários, que você pode fazer através de empresas terceirizadas, que também isso se justifica quando há uma demanda específica no tempo, ou seja, você teve um aumento de produção, recebeu alguma coisa que precisa de mais funcionários, então determinado período você pode contratar por prazo determinado. O que não pode é você transformar essa pessoa que está trabalhando num prazo determinado como se o tempo passasse, ou seja, continuar com essa pessoa mesmo depois do final. Quando acontece isso, aí o contrato se torna por prazo indeterminado e todos os direitos garantidos na CLT, esse trabalhador vai ter. Doutor Irlan, como que deve ser feita aí uma demissão aí sem traumas? Tem como? Tem como? É um momento, pode ser, né, Carol, a demissão pode ser um momento de muita tensão e um momento traumático entre o trabalhador e o empregador, entre o patrão e o empregado. Como fazer uma demissão sem traumas? Registrando todos os direitos da pessoa naquela folha chamada TRCT, que é o termo de rescisão do contrato de trabalho, e também assegurando todos os direitos do trabalhador. Uma vez demitido, ele tem um prazo para receber os seus direitos, observar os prazos legais, pagar as férias, pagar o 13º, pagar as horas extras, as comissões. Agora, se o empregado for demitido por justa causa, dificilmente nós vamos ter uma demissão sem traumas, né? E aí ele vai perder alguns direitos, como, por exemplo, a multa de 40% do fundo de garantia, ele não vai receber as férias vencidas e também ele não vai poder sacar o fundo de garantia. O importante é tentar, e a gente sempre fala isso aqui, né, manter as portas abertas dentro do possível. Tratamento com urbanidade, com respeito e tudo documentado. Se está tudo documentado, tem um ditado que diz, né, Carol? O combinado não é caro. Então, se está combinado e está sendo cumprido, não vai sair caro. Então, exija corretamente os seus direitos e documente tudo para evitar qualquer tipo de problema. Pergunta chegando aqui, doutor Irlan. Trabalho em supermercado e todo dia me tiram para repor as mercadorias. Onde posso recorrer? Sou operadora de caixa. Além de passar compras, tenho que embalar. É isso aí. A questão da reposição é um desvio da função, porque ela é uma operadora de caixas. A questão de embalar, a pergunta é, existem funcionários específicos para isso? Se existem, também é um desvio de função. Onde reclamar? Olha, se você quer sair da empresa, isso não seria um motivo plausível para uma rescisão indireta. Porém, você pode, mesmo trabalhando, solicitar o desvio de função e um acréscimo no seu salário. Você tem que pensar se vale a pena fazer isso trabalhando. Ou então, quando você sair da empresa, você tem 2 anos para recorrer e você pode reclamar os últimos 5 anos. Então, talvez valha a pena você aguardar. Porém, documente isso. Como? Fotos, testemunhas, alguma prova de que de fato você está fazendo esse desvio de função, para que no futuro, num processo judicial, você tenha como justificar isso perante o juiz. A última pergunta, doutor Irlan. Vamos lá. Bom dia, o gerente folga toda terça-feira e o encarregado faz a cobertura obrigatória do horário dele. Isto é desvio de função? O gerente encerra sua jornada às 18 horas e o encarregado fica no lugar dele até às 23 horas. Isso também é desvio? Se ele recebe as horas extras por causa disso, ele está substituindo, aí tem que ver se a situação não seria o caso de um salário de substituição. Outra coisa, qual é a diferença do salário entre a pessoa que está sendo substituída e a pessoa que está substituindo? Esse caso específico do nosso telespectador seria muito interessante que ele fizesse uma consulta com um advogado especializado, procurando o seu advogado de confiança. Por quê? Porque
porque tem várias situações para responder essa pergunta. Não é simplesmente dizer se sim ou se não. Existe uma diferença de mais de 2 anos entre o trabalho de um e do outro. Então, assim, vale a pena consultar um advogado ou então ir até no Ministério do Trabalho para tirar essa dúvida. Doutor Ilan, quero agradecer demais o senhor. Tá bombando de perguntas aqui. Vendo? Semana que vem só volta de novo? Volto sim, e o pessoal que está mandando aí, pede para mandar no meu WhatsApp também, a gente vai respondendo. Qual que é o número do WhatsApp? 99383-5800. 99383-5800. Envia sua pergunta então no WhatsApp do Dr. Ilan, que vai bombar agora. Obrigada, doutor Ilan. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.